Olá, eu sou a Alexandra Pericão, narradora de histórias, advogada e ativista em prol da literatura como um direito humano. E você está comigo no espaço Entrevistas da Flis. Conosco, o escritor angolano José Eduardo Agualusa. José Eduardo Agualusa nasceu no Huambo, Angola, em 1960. Estudou agronomia e silvicultura e é também jornalista. Publicou mais de 10 romances e diversas coletâneas de contos e de poesia. É também colunista do jornal O Globo. E os seus livros estão traduzidos em mais de 30 idiomas. Seus romances O Vendedor de Passados e Teoria Geral do Esquecimento receberam prêmios internacionais muito importantes. E recentemente lançou o romance Os Vivos e os Outros, pela editora Quessel. Agora o lançamento foi durante a pandemia. E em julho deste ano, a empresa líder global Reputation Paul International o incluiu na lista dos 100 africanos mais respeitados do continente. Então é com a Agualusa que eu tenho esse enorme prazer de começar essa entrevista. E primeiramente, Agualusa, eu te agradeço muito por aceitar o nosso convite. Eu sei que eu fui bastante insistente. Tudo tranquilo. Então tá bom. Eu te agradeço, Eduardo, e vou aqui fazer um apanhado. Você nasceu em Angola, isso? Estudou em Portugal. Veio ao Brasil muitas vezes ao ano, é até colunista do Globo, como eu disse, e mora atualmente em Moçambique, é isso? Você está agora Exatamente. na ilha de Moçambique. Então a gente pode afirmar que tu és das Palmeiras também? Assim como Sim, sem a dúvida. tua escritora fictícia. Neste momento não estou na ilha, neste momento estou na praia do Tofe, em Inhambane, que é um pouco mais... A ilha é uma pequena cidade no norte de Moçambique, é uma cidade histórica, foi a primeira capital do país e deu o nome ao país, mas fica no norte. Eu estou bem mais abaixo, mais próximo de Maputo. Estou numa pequena cidade, enfim, perto de Inhambane, que é uma pequena cidade costeira. Deve ser lindíssima também. A minha mãe é de Maputo, né? Ela é uma portuguesa que nasceu, enfim, quando ainda era colônia e veio para o Brasil, mas eu ainda preciso conhecer. É um sonho ainda estar em Moçambique, por isso me dá muito prazer saber que você está aí agora conversando comigo. Nesse percurso dos últimos meses, a pandemia te pegou em Portugal, não foi isso? Você estava lá em Portugal quando estourou o confinamento e teve de ficar por lá até que fosse possível retornar a Moçambique. Você pode contar um pouquinho como é que foi essa sua aventura pandêmica para a gente? Como é que você ficou bastante tempo lá? Eu estava em Moçambique, sim, fiquei. Eu estava em Moçambique e fui para Marrocos primeiro, fui a um festival literário africano em Marrocos, em Marrakech, e de Marrakech fui a Portugal e ia ficar alguns dias e depois tinha um voo por Angola. Tinha um voo, eu ia para Luanda primeiro, estou com 2 projetos em Angola, 2 projetos literários. E realmente preciso, ainda preciso, continuo a precisar de ir a Angola. Então a minha ideia era ir a Angola, ficar um tempo e depois seguir para Moçambique. Mas já não consegui porque o meu voo foi cancelado. Então fiquei em Lisboa durante esse tempo todo, até recentemente, até ao início deste mês. E essa é a vida de todo escritor mesmo, né? Quer dizer, é um lançamento e participar de feiras e lançamentos no exterior é uma rotina já de muitos anos essa tua, não? De muitas viagens, agora está a mudar, não é? Pode ser que mude agora com esta situação, não é? Porque para o bem e para o mal nós vivíamos dessa maneira, como os músicos já viviam antes, não é? Ou seja, os lançamentos, as traduções, as feiras de livros, enfim, os festivais literários, tudo isso acontece um pouco por todo lado e nós temos que dar resposta a essa demanda. Então, eventualmente viajamos até um pouco demais, não é? Ou temos viajado. Eu acho que agora isto vai mudar, já me parece que mudou, não é? E você acha que você encara isso com uma certa positividade? Quer dizer, há mais tempo para se dedicar mesmo à tua escrita?
ou não, É o também, que são um eu pouco digo, quer ilusórios. dizer, tem um lado bom e tem um lado negativo, não é? Evidentemente, viajar tem esse lado sempre positivo, porque viajar é conta histórias também, não é? Mas eu acho Sim, que estávamos, eu concretamente, enfim, falando com outros colegas, acho que estávamos todos viajando em excesso, não é? E é verdade também que isso prejudica a escrita, porque a escrita exige um certo recolhimento. E quando eu estou em processo de escrita, custa-me sair, custa-me muito sair. Mas, enfim, não sei, vamos ver o que acontece agora, não é? De qualquer sim, maneira, sim. com os lançamentos e com as traduções, às vezes é difícil. Quer dizer, é difícil dizer que não e é importante estar nesses países. Há países onde é importante estar, não é? Porque são mercados importantes e porque, afinal de contas, nós vivemos dos livros e, portanto, temos que ir ao encontro dos leitores também, não é? Sim, sim. E é impressionante, assim, falando agora do teu último lançamento, que é Os Vivos e os Outros, me fez pensar muito, e imagino que você tenha sido questionado muito por isso também, e me lembro muito da frase do Manuel de Barros, que deve ter ouvido, que diz: há histórias tão verdadeiras que parecem que foram inventadas, né? E essa frase do poeta, acho que nunca pareceu tão pertinente como agora, porque nesse contexto que estamos vivendo, não é? E de repente você escreve um romance que já se passa, já se fala de um festival literário, e você mesmo como escritor se vê ilhado, né? E confinado, Sim, impossibilidade de sim. viajar, enfim, né? Você já começa a vivenciar. Eu acho que há algumas coincidências um pouco inquietantes, sim. Um lado é esse isolamento, mas mais do que isolamento, a mim, o que eu acho que existe neste livro também é o facto dos personagens estarem aprisionados numa espécie de limbo, não é? Num tempo sem tempo, que tem muito a ver com esta época que estamos vivendo agora, não é? Enfim, isso é um dos aspectos. Há outras coincidências, mas essa coincidência é aquela mais inquietante, talvez. Este tempo é muito semelhante àquele tempo que os personagens vivem, não é? E eles estão presos nesta ilha e começa, enfim, a correr o boato. Estão isolados porque há uma tempestade que isola a ilha do resto do mundo e começa a correr o boato de que, na realidade, o mundo acabou e que não existe mais nada para além da ilha, não é? Do outro lado da ponte que liga a ilha ao continente. E, enfim, no caso do meu livro, os personagens acabam por compreender que a única maneira que têm de refazer o mundo é através da palavra. Não é? Então talvez seja Para isso. a gente situar um pouquinho, Como é de agora, fazer. para quem está nos assistindo, me perdoe se eu tô, às vezes tem um delay, né, na hora da gente conversar pelo Zoom, só para a gente situar um pouquinho, a história do livro ela se passa durante um festival literário, né, que é sediado na ilha de Moçambique, e que conta com aproximadamente 30 escritores, eu não sei se são 30 escritores exatos, agora já não me lembro, que são convidados, não é isso? Como todo Exatamente. festival, de várias linguagens literárias e também diversas etnias, e são todos escritores africanos, não é? Você limita, né? Limita, que é muita coisa, né? O continente africano. E aqui, sem medo de dar spoiler, enfim, que Sim. você até já colocou, acontece então uma grande tempestade e eles ficam realmente isolados ali com essa notícia terrível, né? De que o mundo seria acabado, enfim, de um final de mundo, e passa, e que certamente não é coincidência, é uma semana, né, são 7 dias, que eles ficam ali naquele processo, nessas dinâmicas muito curiosas, né, e o que me ocorreu, assim, eu achei genial São, esse enredo, porque é um festival literário, você tem ali os detentores da escrita, né, muitas vozes ali, muitas escritas, muitos senhores da literatura, da palavra, e se sentem com essa missão de reconstrução, é isso? Reconstrução de um novo mundo. Aliás, você tinha um outro título para sim, o livro também, né?
Tive vários títulos, mas de facto acho que você está pensando num título que era a primeira frase da Bíblia. No princípio era o verbo, não é? No princípio é a palavra, era a Isso. palavra. Porque é disso que se trata, quer dizer, o que o livro faz, o que eu faço neste livro, é levar a sério, tomar à letra essa primeira frase, e, portanto, partir do princípio de que sim, de que é a palavra que faz nascer a realidade. Ou seja, tudo se cria através da palavra, não é? Primeiro é a palavra e depois vem o real, não é? E é isso que os personagens fazem, eles começam eles reiniciam o mundo através da palavra. E é genial, achei genial. E essa inspiração para este teu livro surgiu também enquanto participava de algum festival, quem sabe aqui no Brasil? Não, foi uma coisa que já tinha. Não, não, E não, você não, traz. não sei como aconteceu. Enfim, claramente surgiu da minha presença na ilha, não é? Uhum, E da minha vivência na ilha, tempestades que ocorrem no continente, enquanto a ilha fica preservada dessas tempestades. E, portanto, acho que em dado momento, ao assistir a uma dessas tempestades que isolam realmente a ilha, porque frequentemente as comunicações caem, me ocorreu essa ideia de ter um grupo de personagens isolados na ilha, não é? Separados do resto do mundo. E, enfim, e depois o resto foi surgindo também, mas desde o início que eu queria escrever um livro sobre o poder da palavra. Isso para mim era muito claro. Eu queria escrever um livro sobre o poder da palavra e sobre isto, sobre como tudo parte de dentro, não é? Como tudo são realidades interiores. E, e primeiro é preciso imaginar para depois acontecer, não é? E nada acontece se não for criado primeiro dentro de nós. Esse era o princípio, sim. eu queria fazer isso. O resto, eu nunca sei muito bem, né? Eu tenho uma ideia, tenho uma primeira ideia, tenho um esboço de personagens e depois, à medida que escrevo, a história vai-se organizando, o livro vai-se organizando e o meu processo é esse, eu vou escrevendo e vou recuando à medida que sei. Ou seja, eu nunca sei, à partida nunca sei muito, sei pouco, e à medida que vou aprendendo com os personagens, à medida que a história se vai desenvolvendo, eu tenho que recuar para reconstruir esse passado. Ah, que interessante isso que você está me contando, porque eu cheguei a ver algumas entrevistas suas. Você disse também que os sonhos são matérias mesmo primas para você escrever, né? Quer dizer, você aproveita muito também dos seus sonhos, é isso mesmo? Será que eu compreendi bem? É mais do que isso, é mais do que isso, é mais do que isso, porque na realidade os sonhos também me ajudam a avançar, não é? Na medida em que frequentemente eu começo uma história, uma narrativa, enfim, dentro da narrativa principal e não sei o que vai acontecer, não é? E deito-me e sonho e no sonho eu resolvo essas situações. Sonhando eu resolvo essas situações. Então o sonhar sempre me ajudou a progredir na escrita. Além também de que muito frequentemente eu começo um romance a partir de personagens que sonhei, ou a partir de um esboço de narrativa que sonhei. Então, os sonhos, sim, os sonhos são parte, sonhar faz parte do meu ofício, é parte do meu trabalho, não é? Como escritor. Então, à medida que você vai avançando, tem sempre esse trabalho de reescrita e esse Eu recuo. o ano passado eu fiz foi muito interessante. Eu fui a Angola e fazer uma oficina de escrita criativa com jovens escritores, e o tema que eles propuseram foi exatamente esse, foi escrever a partir do sonho. Então eu fui fazer uma oficina de escrita criativa sobre isso, sobre como escrever Ai, a que partir do... maravilha. Não, e é maravilhoso, mas eu imagino, você tem um caderninho do lado, como é que você fala? O próprio celular, às vezes, hoje em dia dá para gravar, né? A gente Às vezes acorda eu já. gravo, sim, é verdade, às vezes hoje com o celular tudo ficou mais fácil, porque é mais fácil simplesmente gravar, porque já o ato de levantar para escrever é um pouco doloroso e raramente Sim. resulta, porque o sonho se vai antes disso, não é? Mas eu também Aham. fui desenvolvendo técnicas ao longo dos anos, então criei técnicas que me permitem ir trabalhando esses sonhos depois, então normalmente não preciso de gravar, mas às vezes gravo, às vezes gravo. É sempre Ai, útil ter.
o celular ao lado e ir gravando. Que maravilha isso. Imagina uma oficina criativa, isso deve ser delirante, deve ser muito gostoso mesmo. Foi muito interessante e nós conseguimos, porque, enfim, a ideia era um projeto financiado pelo Goethe Institute de Luanda, e quem teve a ideia foi uma organização angolana que trabalha muito bem, um coletivo chamado Pés Descalços, que são ótimos, são muito bons, e a ideia era produzir um conto. O Miyakoto também foi, mas o Mia desenvolveu uma oficina diferente da minha. Mas, em qualquer caso, nos dois casos, era produzir um conto que depois fosse publicado em livro. E foram publicados em livro e foram distribuídos nas escolas públicas de Angola. Então, vamos dizer que no espaço de 2 semanas, nós fizemos um livro, inclusive depois, na parte final, com artistas gráficos, com desenhadores, ilustradores, tudo. O livro ficou pronto. Que maravilha isso. E é ótimo que você mostra a eles como é possível também, né? A partir do sonho e de refletir a respeito dessas questões. E é bacana quando você realmente está escrevendo, você acaba sonhando, né? Pois é, eu acho que foi bem mais fácil do que eu supunha inicialmente, porque nós fizemos esse conto, costuramos o conto a partir dos sonhos eram quase tudo meninas, das meninas que estavam inscritas na oficina. Então foi muito interessante, ficou uma coisa super feminista, muito interessante. Muito imagino. Eram meninas muito jovens e eu gostava de repetir, foi muito, muito interessante. Muito, 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 muito bom. Muito bom mesmo. Eu gostava que isso fosse acontecido aqui. Pois é, que você viesse ao Brasil para fazer isso. Seja mais fácil em África, sobretudo em Angola, do que, por exemplo, se eu tivesse feito isso na Alemanha. Fico pensando que talvez em Angola, talvez no Brasil também, as pessoas tenham uma outra relação com o sonho que não têm já na Europa. Porque não foi nada difícil. Quando a gente começou a fazer, cada pessoa tinha tido um sonho e fomos trabalhando esses sonhos. Então não foi difícil, mas porque as pessoas ainda cultivam essa tradição de contar os sonhos, não é? O sonho ainda tem valor, ainda tem um valor no cotidiano que eu acho que se perdeu na Europa. Não é que as pessoas sonhem menos, as pessoas sonham, em qualquer lugar as pessoas sonham, mas trabalhar o sonho, não é? Recordar o sonho, trabalhar o sonho, eu acho que isso se perdeu na maior parte dos países, vamos dizer, mais desenvolvidos e na Europa. E enquanto em África, e particularmente em Angola, eu achei isso muito curioso. Achei que as pessoas contribuíam com muita facilidade e não era nada estranho. Não era algo, era uma proposta natural. E esse encontro, né, essa possibilidade de narrar as histórias também, que ainda não se perderam, né, nesses lugares, nessas comunidades, que talvez em grandes centros desenvolvidos isso passa batido, né? Eu conversando com um colega, ele esteve em Quebec, né, também num contexto de um país mais desenvolvido, e que lá a preocupação agora era que as crianças tivessem aulas de contação de história, porque assim, a escrita já estava garantida, mas a oralidade estava se perdendo. Isso com certeza também, com certeza que em Angola e bem, aqui em Moçambique também isso continua, nunca desapareceu, não é? As pessoas mantêm essa tradição de contar histórias e é importante no cotidiano, no dia a dia, as pessoas encontram-se e contam histórias. Isso não se perdeu. Isso não se perdeu. Contar histórias, nós escrevemos romances e as histórias também, né? Assim, eu acredito que é preciso a comunidade, é preciso esse exercício da contação de histórias para que os romances também saiam, né? Possam nascer também. O que eu tenho notado, assim, nessa pandemia, agora trazendo para o que a gente está vivendo hoje, 2 movimentos muito interessantes, né? Um é esse interesse que as pessoas têm agora pela ciência, né? Estão todos muito antenados para o que a ciência tem agora a nos dizer, nos oferecer, e o que não deveria nem surpreender, porque estamos no século XXI, mas infelizmente, ou felizmente, enfim, não sei, não tem aqui um julgamento, mas temos as religiões ainda com muita força, né, no mundo todo. Então, agora estamos num momento assim que se reza muito, mas
com um ouvido ali, uma escuta muito atenta para o que os cientistas têm a nos dizer a respeito da vacina. E outro movimento que acho muito curioso e muito feliz é essa revisitação a obras literárias, né? Que talvez ou em busca de sinais e certamente em busca de alguma lucidez sobre como agir neste atual momento. Então, quando começou a pandemia, já há alguns meses atrás, eu estava lendo, porque aqui também no Brasil foi assim, o livro mais vendido no confinamento foi o clássico do Camus, né, A Peste, que foi um livro que não é, que ali é uma metáfora, apesar de ser uma metáfora sobre a Segunda Guerra e sobre a invasão dos nazistas em Paris, de qualquer forma se situa ali, né, o Camus ele pega ali como um pretexto a peste, então é possível focar só no que foi mesmo a epidemia e o que são essas relações, né, que saem essas dinâmicas por causa do medo, por causa das nossas covardias e muitas posturas antiéticas, enfim, de líderes, enfim. E as pessoas foram visitar e foram revisitar a peste, enfim. E também o ensaio sobre a cegueira de Saramago também, né, foi outro livro que as pessoas foram procurar. E até eu mesma confesso que a peste já foi correndo para o caminho logo de cara. E agora, eu diria, assim, sem sombra de dúvida, que o seu recém-saído livro, né, do Forno, Os Vivos e os Outros, já passa a integrar rapidamente o rol desses livros essenciais, né, para a gente atravessar, né, para essa nossa travessia atual. Qual que é o outro livro, Agualusa, que você acha que a gente pode recorrer também agora neste momento de travessia? Se você fosse um leitor aí que estivesse procurando uma obra para se apoiar, que outro livro você talvez citasse teu para essa travessia Covid? Assim? Teu. Olha, curiosamente, eu tenho um romance que eu acho que é um dos meus melhores romances, mas é mais sombrio, mais complexo e não teve tantos leitores, que é O Barroco Tropical. E O Barroco Tropical, curiosamente, é um livro que foi escrito há 10 anos, há 10 ou 12 anos, situa-se no presente, situa-se em 2020. Exato. Portanto, é um romance que ocorre num futuro que já chegou. E, portanto, exato, eu ia falar dele. É uma distopia. E eu acho que tem também alguma coisa a ver, quer dizer, porque nós estamos vivendo também numa distopia, não é? Estamos a viver numa distopia. Somos quase já personagens do Pirandello, né? Estamos à busca de um autor que nos explique este absurdo, que não sabemos o que é. E o que eu percebo não é. E eu imagino que existe uma expectativa. Imagino não, eu percebo que existe uma grande expectativa em cima de vocês, escritores, não? Como se vocês tivessem agora todo o poder de decodificar a vontade dos deuses. As pessoas nas entrevistas perguntam: agora vocês já têm material para um próximo livro? E eu sempre digo: não, mas esse livro eu já escrevi. Eu escrevi antes da epidemia, agora estou livre, posso escrever outra coisa qualquer, porque eu já escrevi sobre a epidemia. Sim, porque bom que eu já escrevi antes, não é? Então, exatamente. Agora já posso escrever já pode escrever outras coisas. Eu queria te perguntar também, por que o Daniel Benchimol? Por que essa fixação com esse personagem? Porque no último romance, o Daniel Benchimol, o livro termina com o Daniel Benchimol se instalando na ilha, não é? E eu queria que o livro se passasse na ilha, então fazia todo sentido recuperar aquele personagem. Eu estou lembrando que hoje aconteceu uma coisa estranha, curiosa, que tive que ver qualquer coisa na internet, fui à procura pesquisar uma coisa na internet de medicina, e a primeira coisa que me apareceu foi um artigo de um doutor, de um médico chamado Daniel Benchimol. Não acredito. É muita sincronicidade. A gente começa já a acreditar em outras coisas.
Então acho que não pode desistir. Se bem que agora já não dá. Mas ele foi uma escolha excelente, então eu diria. O que eu queria te perguntar também, você começa o livro, Valusa, com o seguinte trecho. O mar continua pendurado na janela da sala, como um quadro um pouco torto. Mas não é o mesmo que Daniel Benchimol encontrou ao chegar à ilha 3 anos antes. E o que eu te pergunto é, você, Agualusa, com o decorrer dos anos, é possível dizer que o mar da ilha de Moçambique, pela tua perspectiva hoje, ainda é o mesmo ou já não é mais o mesmo? E aí eu te pergunto isso considerando não só a crise pandêmica, né, que também aí, segundo o próprio Miyakoto vem nos reportando, aí em Moçambique está muito grave também, mas também considerando a atual situação política aí do país, né? A gente tem acompanhado com muita violência, muita perseguição à imprensa, a qualquer movimento intelectual. Você me corrija se eu estiver falando bobagem, mas é o que eu tenho lido por aqui. Li recentemente que a redação, agora, né, a redação do jornal Canal de Moçambique, parece que foi vítima de um ataque criminoso, não se sabe ao certo, mas parece que a redação, atearam fogo à redação, enfim. Sim. E aí, o que eu te pergunto é, como é ser um escritor em Moçambique hoje, mais precisamente um escritor com a tua envergadura, né, que não se cala, né, não se furta de se colocar politicamente diante das em primeiro lugar, Sim, mas repare, em primeiro lugar, eu sou um escritor visitante, eu sou angolano, não sou moçambicano. Então exato, também não estou em Moçambique como participante. Eu me sinto mais como um observador, não é? Do que um participante. Não quero fazer isso, não me acho nem, enfim, não devo fazer isso e não quero fazer isso. Eu sou mais um observador, eu sou participante em Angola, não é? Eu quero transformar a sociedade angolana. Sabe, Moçambique, eu acho que estou mais como um visitante, me sinto mais como alguém que está de visita, não é? Mas, de qualquer maneira, para dizer o seguinte, politicamente a situação está muito má, de facto, é muito pior do que em Angola. A situação política em Angola, curiosamente, melhorou muito nos últimos 3 anos, e em Moçambique, que estava melhor, piorou, a todos os níveis. Inclusive, Moçambique tem conflitos militares em curso hoje, não é? Porque tem uma insurreição no norte do país muito estranha, não é? Enfim, ligada ao fundamentalismo islâmico, mas é um episódio de facto muito estranho, mas que já matou centenas de pessoas foram já vítimas desse levantamento bizarro. Não é? E depois tem também um conflito que está resolvido, que é uma espécie de guerra civil dentro do principal partido da oposição. Também com movimentos armados, portanto, de forma violenta. Então, do ponto de vista político, a situação em Moçambique está muito má, muito má. Do ponto de vista da pandemia, não. Moçambique tem neste momento, oficialmente, coloca Moçambique entre os países com menos casos no mundo inteiro, não é? E eu acho que isso tem a ver com vários, enfim, pode-se explicar de várias maneiras, mas é preciso reconhecer que o governo moçambicano reagiu de forma muito rápida, como aliás a maior parte dos governos africanos, reagiu de forma muito rápida, fechou o país completamente, e também a população reagiu de forma com muita disciplina. Portanto, cumprindo as instruções do governo. Toda a gente anda de máscara na rua, toda a gente anda de máscara. Aliás, deu origem a uma indústria de máscaras artesanais, porque as pessoas fazem máscaras a partir dos panos tradicionais africanos, de capulana. Portanto, até há máscaras muito, muito bonitas. É um deslumbramento andar na rua e ver, parece um desfile de máscaras. Ai, que maravilha! Dentro do horror que é esta situação, ao mesmo tempo os moçambicanos foram capazes de criar beleza dentro desse horror. Não é? E, de facto, em relação à pandemia, a situação está controlada e eu acho que muito bem. Não é em Angola também, mas enfim, os números são outros. Angola já tem 100 mortos. Não é nada, comparando com o Brasil, não é? Por exemplo, mas já são outros valores, não é? Já está, ou seja, a situação
não está bem, mas não está tão controlada como está em Moçambique, no caso de Angola. Mas a situação política em Angola, a situação política está muito melhor, sem dúvida alguma. Mas a económica não está. A questão é que economicamente Moçambique está melhor. Moçambique é o único país da África Austral que não vai ter um decrescimento da sua economia. Todos os outros países, incluindo a África do Sul, aliás, como a maior parte dos países do mundo, estão em recessão. Moçambique não está em recessão. Tecnicamente, Moçambique não está em recessão. Então, do ponto de vista económico, Moçambique também não está tão mal. Você aí em Moçambique, então, você ainda é ligado a movimentos de escritores, ainda a sua ligação, o seu elo ainda é com Angola, muito mais com Angola do que Moçambique. A sua postura aí é mesmo de um observador, com certeza, né? O que a gente viu agora, recentemente, você está integrando também a lista dos escritores de língua portuguesa, são quase 200 nomes, se não estou enganado, que assinaram essa carta aberta contra o racismo e o populismo, não foi? Agora divulgada no dia 18 de agosto. Sim. Achei muito bacana, não sei de quem partiu em Portugal a feitura dessa carta, então chegou a nós agora dia 18 de agosto. E você também, Agualusa, você ainda integrou agora a coletoria de contos, crônicas e poemas antifascistas, acho que são 32 escritores, com certeza, e foi organizada pelo Leonardo Valente e pela Carol Proner, não foi? Que foi lançado agora em janeiro pela Mondrongo aqui no Brasil. Eu cheguei a assistir a live de vocês de lançamento, e estou com o livro aqui. E me chamou muita atenção o teu conto, que é na verdade, você já tinha o conto, foi isso que eu entendi, né? Você já tinha o conto e ofereceu para o Leonardo, para essa coletânea, que é o Enquanto o Fogo Avança. E eu confesso que se eu tivesse lido... Esse conto é este que está, não é? Eu estava a dizer que esse conto está num livro, faz parte de um livro que está publicado em Portugal, sim. E que o Leonardo, então, pôde usar para essa coletânea. Você autorizou que ele publicasse, que ele republicasse. Quando eu li esse conto, eu confesso que não o conhecia antes, quando eu li esse conto, e se eu tivesse lido esse conto há 10 anos, eu teria encarado como uma pura fantasia, enfim, uma reflexão até divertida, de um porvir que, para mim, há um tempo atrás, me parecia um pouco distante. Enfim, agora, porém, quando eu leio o teu conto, me parece muito realista, né? Muito possível de ocorrer, porque a gente tem visto coisas por aí, talvez até já tenha até acontecido, né, nesse cenário tão absurdo. E o que eu te pergunto é qual a importância da literatura diante de um cenário real mesmo assim tão absurdo, quer dizer, como é que você encara esse conto? Você tinha escrito há muito tempo atrás? Como é que é essa relação com o presente que a gente está vivendo agora? Você acha verossímil? Não, eu acho sempre que a realidade sempre acaba ultrapassando a melhor ficção, não é? E sempre nos surpreende. A realidade sempre nos surpreende, não é? Mas esta é particularmente surpreendente, não é? Então, vocês aí no Brasil, eu acho que o que está a acontecer não era previsível, não é? Vamos dizer, seria má ficção. Se eu tivesse escrito um romance, enfim, colocando esse tipo de situação, alguém como o Bolsonaro chegar ao poder, eu acho que as pessoas há 6 anos, 7 anos, não acreditariam nessa ficção, não é? Seria demasiado artificial e demasiado implausível, não é? E absurdo. Não se acredita. Bem, a verdade é que eu, todos os dias, leio jornais e ainda não acredito, não é? Eu acho que a realidade quebrou esse pacto de credibilidade connosco, não é? Sim. É difícil levar a sério essa realidade, é difícil acreditar nela, não é? Há situações que enfim, a linguagem do presidente, por exemplo, do presidente brasileiro, é inacreditável, inacreditável. Eu estava no outro dia tentando encontrar pontes, perceber se já teria havido alguém na história do mundo que tivesse uma linguagem semelhante e não encontrei.
Não encontrei. Eu estava lendo também a sua carta ao Brasil. Você e o Mia Couto escreveram uma carta, né? E leram num vídeo que chegou até nós. E vocês lembram nessa carta o nosso passado escravagista, genocida, enfim. E depois, mais adiante, vocês dizem que angolanos e moçambicanos sempre buscaram no Brasil uma luz que há mais tempo faz seguir em frente. Foi, obviamente, para mim foi inevitável também não pensar que talvez o nosso principal equívoco como nação foi o de termos comprado, sem regatear, um passado fraudulento, né? Talvez encomendado ao Félix Ventura, repleto de invenções fictícias honrosas, a Bandeirantes, os senhores de engenho, enfim. E aí, a pergunta que eu queria chegar agora era justamente essa. Como a literatura ela pode ajudar agora neste processo inverso de autodescoberta, né? De enfrentamento e acolhimento das nossas próprias mazelas, mazelas do passado, ou ela não pode, né? Isso cabe à escrita dos acadêmicos de história ou ao jornalismo. Eu queria só acrescentar uma coisa. Eu enxergo na tua obra sim um viés político no conjunto da tua obra, e que eu acho muito bacana, e é que ainda assim, ou principalmente, a tua obra é muito cheia de lirismo, é muito poética. Isso eu acho fascinante, né? Como é que você constrói essas narrativas. Então, pensando nesse processo, a literatura, a gente consegue chegar nesse processo de autodescoberta, de tirar os véus todos que a gente vem carregando ao longo da história? Ou você acha que não é o papel da literatura? Enfim, como é que você... Bem, começando pelo Brasil, eu acho que não foi, a questão não é o Brasil ter comprado um passado, é o Brasil ter conseguido vender uma imagem ao mundo que agora verificamos que não era uma imagem real, não é? Durante dezenas de anos, o Brasil vendeu ao mundo uma imagem de país feliz e de país no qual o mundo se queria reconhecer, não é? O mundo queria ser o Brasil, de alguma forma, não é? Porque o que é que o Brasil vendeu? O Brasil vendeu sobretudo a sua cultura popular de matriz africana. E era esse Brasil com uma enorme vitalidade, uma enorme alegria, uma enorme capacidade de enquadrar e acolher o outro, não é? De devorar tudo em redor e recriar de outra forma, não é? Era nesse Brasil que o mundo se reconhecia. E nós todos caímos na ilusão de que o Brasil era isso, não é? Nós acreditámos que o Brasil era Caetano, Jorge Amado, e não percebemos que havia um outro Brasil, e que era um Brasil com uma dimensão enorme também. Não é? E eu acho que para o mundo o que aconteceu no Brasil foi um desgosto muito grande, porque percebemos que afinal o Brasil não era aquilo, ou não era só aquilo, não é? Que o Brasil era aquilo, mas havia também um anti-Brasil absolutamente horroroso. Enfim, um anti-Brasil, é isso mesmo, é um anti-Brasil, é tudo que o Brasil, tudo aquilo que nós gostamos no Brasil, existe o oposto também, não é? É matéria e antimatéria, não é? E é assim. E eu acho que quanto a isso não há nada a fazer, porque essa é a realidade. Agora, de um outro lado, eu acho que o Brasil só se poderá resgatar e reconstituir através da cultura. E eu acho que terá de o fazer, uma vez mais, através do vigor dessa cultura de matriz africana que o Brasil tem. Eu acho que será a África a salvar o Brasil de novo. Mas vai ter que ser assim, quer dizer, eu acho que o Brasil terá de se reconstituir. E eu continuo a acreditar que esse é o Brasil maioritário. E, portanto, que esse Brasil, que é o Brasil que nós amamos, que o mundo ama, terá de vencer o outro Brasil. Terá de vencer, quando eu digo vencer, é convencer. Ou seja, terá de resgatar, de salvar esse outro Brasil. E sinceramente, eu acho que isso vai acontecer. Porque
porque este Brasil de matriz africana tem uma força muito grande. Tem uma força muito grande. É verdade que está desmoralizado, está, enfim, adormecido em parte, mas tem uma força muito grande e, portanto, eu acredito no Brasil. E a literatura é parte desse processo, não é? Talvez a literatura, no caso do Brasil, talvez a literatura brasileira, ao contrário das outras formas de arte no Brasil, talvez a literatura brasileira precise de se tornar mais brasileira. Talvez a literatura precise de ir ao encontro desse Brasil africano, desse Brasil mais profundo, não é? Eu acho que a literatura brasileira precisa de se revitalizar e, revitalizando-se, ganhará força para enfrentar esta situação. A música está lá à frente, como sempre esteve, não é? Outras formas de cultura popular, etc, etc. Mas a literatura provavelmente perdeu o contacto com essa realidade e precisa de retomar esse contacto. Você agora já está trabalhando, vou mudando aqui um pouquinho de assunto, mas que não é também mudando, você já está trabalhando numa outra, você está sempre numa produção contínua de um outro livro, ou romance, isso é uma coisa não stop para você? Sim. Na verdade, eu, assim que terminei, esse romance terminei em novembro do ano passado, em novembro de 2019, e logo em dezembro eu comecei a avançar com 2 outros projetos, e depois estive em Angola em janeiro, em fevereiro, trabalhando nesses 2 projetos. Então eu tenho 2 projetos, um é um projeto literário, o outro, vamos dizer que será talvez uma não ficção literária, não sei bem. Em qualquer caso, são 2 projetos que me entusiasmam muito e, infelizmente, com esta situação da pandemia, eu não consegui voltar a Angola e preciso voltar a Angola para trabalhar nestes projetos. Mas sim, tenho... Parte dessa pesquisa, então. Alguma coisa que você gostaria de dizer, abrindo esse espaço para que você possa, enfim, falar um pouco mais, você quer falar um pouco mais do livro, enfim, ainda não chegaram os e-books, não é isso? Eu tentei achar o e-book, não O livro tem ainda. chegará ao Brasil, a edição brasileira sairá em outubro, pela Tusquet, no Brasil, tem sido a minha editora nos últimos tempos, espero que continue a ser. Portanto, o livro sairá na Tusquet em outubro, com uma capa muito bonita. Sim. Então, tá aí. Te agradeço, não quero tomar mais seu tempo, eu sei que você está aí. Foi difícil para a gente marcar, eu te agradeço muito, eu sei que fui bem insistente, mas te agradeço muito porque e boa sorte com o vosso projeto. Talvez dizer apenas que eu espero que os festivais literários no Brasil continuem, apesar desta situação e da situação económica e política que o Brasil vive, porque eu acho, pela minha experiência como escritor, e eu conheci o Brasil através do livro, através das dezenas de festivais literários que acontecem no país inteiro, e eu sei por experiência, porque vi isso no terreno, que esses festivais têm sido essenciais para formar leitores. E, portanto, formando leitores está-se também a formar pensamento, não é? A formar livres pensadores. Então, para terminar, sendo só que quero vos parabenizar e dizer que continuem, que espero que esses festivais literários não esmoreçam, não desapareçam, porque são essenciais para a transformação do Brasil.